eu vou aproveitar o bordão do inglês, porque eu não posso perder essa oportunidade. Necessidade do Vamos. inglês no mundo de desenvolvimento. Putz, eu acho que vocês precisam às vezes pra codar, né? Porque vocês codam um pouco em inglês, certo? Cara, olha, posso ser sincero aqui? Daí você pode até pode ser totalmente livre pra discordar de mim. Você fala, olha, você tá falando merda. Tipo, pô, mano, aponta o dedo na minha Não cara. entendo. Cara, ó, os melhores conteúdos de programação são em inglês. Papers. Você tem muito conteúdo em português, obviamente. Você tem empresas que fazem um trabalho extremamente bem feito. Mas a maioria dos conteúdos bons que eu vejo, assim, tipo, que são aqueles papers, você entra no Stack Overflow, né, que é o nosso pragma, a nossa bíblia da programação. Cara, só tem coisa em inglês. Eu entendo que a necessidade do inglês para quem está começando é pelo menos você ter a leitura. Você saber ler o que está escrito naquele negócio e interpretar. Mas eu vou até além, porque eu acho o inglês uma coisa mais que necessária. Eu, particularmente. Obviamente, a gente não analisa isso no nosso código, mas eu acho que hoje em dia é muito. Você sai um pouco atrás das outras pessoas que têm um inglês um pouquinho melhor que o seu. Eu vou jogar um pouco o jogo da diversidade aqui, que eu acho que ele é super necessário. E as empresas estão abrindo o olho para isso. O Sim. inglês no Brasil, como a gente estava falando agora, é uma questão social, né? Você tem que ter condições para aprender Infelizmente o é. inglês. Infelizmente, não é todo mundo que vai estudar o inglês na escola e vai ser fluente. E muitas empresas estão olhando para Ninguém. isso, né? Estão falando, se eu coloco uma obrigatoriedade do inglês, eu estou excluindo muita gente boa. Então tem Nossa, muita empresa. verdade, você tira muita gente. A gente está olhando para a obrigatoriedade do inglês numa perspectiva da diversidade. Eu quero trazer pessoas que têm contextos de vida muito diferentes. Eu não quero, tipo, só trazer o cara que teve oportunidade de estudar inglês. É o cara branco, rico, elitista, aquele perfil, tipo. É o clube do Bolinha. Mas assim, obviamente, você não precisa ser branco, alto, isso aqui não é preconceito contra você, tá? Pelo amor de Deus, só estamos falando. Não, porque daí, daqui a pouco no YouTube tá, nossa, vocês são preconceituosos contra brancos. Não, velho, a gente só tá dando um exemplo. Não existe isso, a gente só tá dando um exemplo de um público, pelo amor de Deus. O que eu Mas tô enfim, falando aqui é o seguinte: isso é uma parte, tá? A outra parte da resposta é: muitas empresas não pedem inglês. Então, quando eu fui trabalhar no BV, por exemplo, eu não fui testada em inglês, porque o BV não é uma empresa que fala inglês. É uma empresa é uma empresa. nacional que só atua em solo brasileiro, não tem clientes Sim, externos. Portanto, não tinha necessidade de falar inglês. nenhuma. Nenhuma. Então, se você tem a trava do inglês e ainda não conseguiu se desenvolver no inglês, tem muita empresa brasileira que você consegue trabalhar, que não vai pedir a obrigação do inglês. Algumas empresas, como o Nubank, por exemplo, eu falava inglês o dia inteiro. A minha chefe era americana, os Putz, fundadores eram americanos, com exceção de uma. Toda a comunicação da empresa era em inglês, então eu tinha que saber inglês. Mas, pensando nisso, o Nubank também tem hoje um programa que eu criei quando eu estava lá, que é para ensinar inglês para todo mundo. E porque quem não sabe tem que aprender e a gente paga por isso. sim, isso aí. O BV, via de passagem, ele não é uma empresa que tem. Ela não exige mesmo, não exige nem um pouco, mas ele tem curso de inglês que ele custeia para os funcionários. Ele tem um pedaço de lá dentro que ele dava. Então você vê, você pode não entrar numa empresa sabendo inglês, que você não necessita, mas você pode usar ela a seu favor. Geralmente, a empresa tem o que eles chamam, se eu não me, eu esqueci o nome, mas é o apoio, é alguma coisa que é relativa ao apoio para o funcionário na área de ensino, que ele se incentiva a aprender alguma coisa, seja uma faculdade, uma pós, um curso, e é só você procurar, tá? A sua empresa provavelmente deve ter. Essa é uma dica que eu dou, tá? Porque é isso, para muitas empresas, para crescer, você vai precisar do inglês. Então a minha dica é: conseguiu seu primeiro emprego e você consegue tirar uma graninha por mês para estudar, investe no seu inglês. Eu sei que não vai ser todo mundo que vai poder. De novo, a gente está falando de um país muito desigual. Muita gente vai trabalhar para pagar as contas de casa, para ajudar a família. Maravilhoso. Não maravilhoso, né? Mas enfim, compreensível. A gente sabe que isso existe. Mas se você puder, a minha dica é: coloca no inglês. Estuda o inglês. Treina, assiste filme, assiste série, ouve música, lê artigo, entra no Stack Overflow e fica vendo os fóruns da galera discutindo.
É bom. Você vai aprender na prática com as pessoas, e vai ser um conhecimento que você vai levar para a vida. Depois, nas outras empresas que você tiver que precise no inglês, você vai agradecer muito por esse investimento no seu conhecimento, com certeza. Sim, e assim, eu não sei se eu deveria me estender nisso, mas, por exemplo, hoje em dia, para você aprender inglês, não é tão. Ainda é caro, infelizmente, é caro pra caramba pra você fazer um curso mesmo, você entrar numa sala de aula, para você pagar, você vai pagar uma mensalidade absurda. Tirando algumas empresas que, por exemplo, a WhatsApp, ela tem um curso dela que é um curso-benefício, mas eu não recomendo para quem está começando. Mas, cara, ó, se você lê artigos do Medium, ler artigos do Medium em inglês é muito bom. Você fazer tipo o Stack Overflow em inglês. Você tentar ver o Netflix com a legenda em inglês. E daí você assiste 2, 3 vezes, cara. Assiste uma vez em português, aí depois você assiste em inglês. Você vai treinando aos poucos. Com essas pequenas mudanças, não tô falando para ninguém aqui tipo parar de comer para ter o inglês. Pelo amor de Deus, cara, vai cuidar da sua família. Tipo, mas tenta mudar algumas coisinhas para você encaixar o inglês na sua vida aos poucos, você perceber a necessidade, porque nosso cérebro humano, ele é meio preguiçoso, ele meio que aprende na necessidade. Então, se ele vê que você tá vendo Netflix em inglês e você não vai ver em português em hipótese alguma, ele vai falar, puta, eu vou ter que aprender inglês, cara. Então aí você força essa mecânica. E é bizarro, cara. Parece que é psicologia, mas é verdade. Eu aprendi isso na É assim prática. que a gente aprende. É, tipo, você, não tem outro jeito. Se coloque numa situação meio complicada, que daí seu cérebro vai te forçar a resolver isso. Inclusive, se você quer aprender. Ó, uma coisa Inclusive, que é se Não, fala aí. Rebenta aí. vou dar uma dica gratuita aqui. O Duolingo. Baixa o Duolingo. Puta, Duolingo é legal. Que é um aplicativo Duolingo é legal. gratuito. Duolingo é muito maneiro. Você vai testando e às vezes quando eu quero aprender, uma vez eu me meti a querer aprender alemão. Fiquei no Duolingo. Aprende o básico. É muito... E você vai ouvindo a pronúncia até você pegar. Uma coisa que eu fazia quando eu era muito novinha, pegava música, letra de música que eu gostava e traduzia com dicionário. Saía meio capenga, né? Porque não dá 100%. Mas você começa a entender um pouco como que funciona. Vê as traduções das músicas que você gosta. É isso, tem tanto material gratuito hoje. Uma outra dica, mas que aí não é gratuita, mas é um preço acessível. E não é jabá isso aqui, juro pra vocês. É confiança mesmo no produto. Olha só, Miguel, ó a divulgação do merchandising aí. Não é, juro que não é. Tem a Alura, que é um site de treinamentos, de cursos, que tem cursos na área de vocês, tem muito curso de tecnologia e que tem uma parte de curso de línguas. Eu acho, se eu não me engano, custa 130 um mês. Eu acho que é isso. E você tem acesso a tudo isso. Que é maravilhoso. Você aprende na sua área técnica e aprende uma língua também.